Paz, graça e bem a todos. Nós estamos então na quinta mensagem da série A Vida Profundamente Formada. E nós temos falado ao longo das semanas, já há 5 semanas, nós temos falado a respeito da importância de nós não sermos apenas aquelas pessoas. Os crentes, eles não devem ser apenas aqueles que são salvos, mas aqueles que são enviados para a salvação, aqueles que são enviados para salvar outros. Então, a vida profundamente formada não é simplesmente ter um pezinho ali no céu, ou ter um pezinho ali no reino de Deus. Mas a vida profundamente formada, ela engloba outras questões profundas da nossa vida. Nós falamos, por exemplo, na semana passada, da satisfação sexual ou da questão sexual em um mundo insatisfeito sexualmente. Falamos também na primeira das mensagens a respeito de contentamento nas áreas da vida, como família e emprego. Falamos a respeito de diversas coisas que formam algo profundo dentro de nós, na nossa experiência cristã. Então, o que nós queremos hoje é falar a respeito de missão, porque a vida profundamente formada também passa por um foco missionário em um mundo distraído. Em outras palavras, cristãos devem ter uma missão. Cristãos, em outras palavras, você que é cristão, você que é crente em Jesus, você precisa se ocupar. Você precisa de algo que diga respeito ao reino de Deus para fazer na sua vida. Então, nós iremos falar hoje sobre foco missionário em um mundo distraído e disperso. Cristãos precisam de missão para viverem uma vida profundamente formada. Eu vou repetir: cristãos precisam de uma missão na sua vida para terem uma vida profundamente formada, plena de propósito e significado. Então a frase com a qual começo hoje é a seguinte: a sua vida só encontra sentido quando você vive em missão. Isso aqui é basicamente o tom redundante de tudo que falarei hoje. Tudo que falarei hoje vai girar em torno deste conceito, desse entendimento. A sua vida só encontra sentido quando você vive em missão. Quando você vive o tempo todo em lazer, quando você vive o tempo todo ordenado nas suas prioridades pelo trabalho, guiado pelo trabalho, ou até mesmo pela família. Sim, querido e querida, a sua realização não está nem na sua família. Você precisa de sentido, e esse sentido só é encontrado na missão. Porque quem não vive em missão, vive fora da sua criação. Quem não vive enviado, vive perdido. Quem não vive enviado, vive perdido. Então abra sua Bíblia no texto que iremos trabalhar hoje, juntos. E este texto é o texto de João, capítulo 20. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vou repetir essa leitura porque ela é muito simples, então eu quero que fixe dentro do seu imaginário. Mais uma vez Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Então nós vivemos em um mundo distraído. Você vive em um mundo superficial, profundamente distraído, correndo
para um lado e para o outro lado, gente que está exausta de programações, mas mesmo assim sem propósito, gente cheia de coisa para fazer e ainda assim sem direção, gente ocupada, mas ao mesmo tempo vazia. Por quê? Porque a queda do pecado que afetou toda a raça humana, ela não apenas nos desconectou de Deus, mas ela também nos desconectou da nossa missão. E é por isso que eu e você vivemos enchendo a nossa agenda de programações para que a nossa vida faça sentido. Então, eu conheço pessoas que enchem a sua agenda de programações. Elas são incapazes de contemplar, elas são incapazes de parar, elas são incapazes de acharem virtude na contemplação ou no descanso, mas vivem o tempo todo trabalhando ou então fazendo outra coisa que não seja o trabalho propriamente dito, mas que estejam ocupando a sua agenda. Mas nós não fomos criados para isso. Nós precisamos de foco. Nós estamos ocupados, mas continuamos vazios porque não temos missão. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa de foco. A vida profundamente formada, ela só encontra propósito quando ela é enviada. Você precisa ser enviado. E a vida, ela é inevitavelmente missionária. A vida do crente, ela é inevitavelmente missionária. Não há sentido sem que haja missão. Não há plenitude sem a participação no que Deus está fazendo no mundo. Lorena e eu ganhamos um pastor alemão recentemente, bem filhotinho. A gente está com o trabalho hercúleo de criar um pastor alemão. E ele suja tudo, e ele chora porque a gente não dá atenção para ele, mas a gente tem que impor limite para ele. E aí a gente está se educando no propósito de criar um pastor alemão filhote. E uma das coisas que nós aprendemos, uma das primeiras coisas que nós aprendemos a respeito da raça pastor alemão, é que este cachorro precisa de uma missão. E a gente estava vendo um vídeo de um adestrador de cães dizendo o seguinte: olha, dê uma missão para o seu pastor alemão. Ele precisa de uma missão. Seja guardar a geladeira, seja guardar o quintal, seja cancelar um CPF, eu não sei. Dê uma missão para o seu pastor alemão, porque este cachorro está dentro da natureza dele, ele precisar de uma missão. E eu lembrei disso quando estava confeccionando este sermão, porque nós somos assim também. Para que a nossa vida tenha propósito, nós precisamos de uma missão. E sem missão, nós ficamos infelizes como um pastor alemão sem nada para fazer. Então hoje nós iremos refletir sobre 3 movimentos que nós achamos aqui em João capítulo 20. Primeiro, a missão nasce de quem nós somos, da nossa identidade. Em segundo lugar, a missão que Deus nos dá, ela exige uma resposta. Nós não podemos deixar de responder aquilo que Deus diz. Se Deus nos chama, nós precisamos dar uma resposta para Ele, seja um sim ou seja um não. Eu espero que seja um sim, mas Deus precisa de uma resposta. E por último, a missão que Deus nos dá, ela só pode ser executada com poder, porque a missão não é o que fazemos por Deus, mas quem nos tornamos em Deus, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, como é que nós podemos ter um foco missionário em um mundo distraído e disperso? Lembrando que a missão nasce de quem nós somos. Pergunte mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: quem é você? Para você ter uma vida profundamente formada em todas as características que temos trabalhado ao longo das semanas, você precisa saber quem você é. Veja então a parte A do versículo 20. Estamos aqui numa mensagem expositiva, então iremos tirar do texto tudo o que precisamos. O versículo 21 diz assim, a parte A do versículo: mais uma vez Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou. Jesus está reivindicando então a sua posição de filho.
Ao dizer que é filho do Pai, ele está reivindicando a sua posição de filho. Então ele está aqui num contexto de envio missionário. E nós já iremos saber e entender do que se trata essa missão. Mas ele diz assim: assim como o meu Pai me enviou. Ou seja, Jesus está reivindicando a sua posição de filho. E ele está afirmando a sua própria identidade. Mas perceba, o versículo 21 também vai enviar os discípulos, porque ele diz assim: assim como o meu Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, assim como eu sou filho de Deus e ele me enviou, vocês também são filhos de Deus e ele envia vocês. Ou seja, quem é que você é? Você acabou de perguntar para o seu colega ali aí do seu lado: quem é você? E a resposta para essa pergunta é: nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. E pelo fato de sermos filhos de Deus, esta identidade vem acompanhada de uma missão. E há um profundo mistério nessa frase. Sabe por quê? Porque Jesus está diante de discípulos que já o negaram. Perceba, João capítulo 20 é depois de toda a morte de Jesus e a sua ressurreição. Jesus já foi traído pelos seus discípulos a esta altura do campeonato, no capítulo 20. Mais uma vez então, Jesus está diante dos seus discípulos. Eles o haviam negado, eles o haviam traído, eles haviam fugido e abandonado Jesus. Eles estavam com medo dentro de uma porta trancada. E mesmo assim, a primeira palavra que Jesus libera sobre os seus discípulos é: paz. Paz seja com vocês. E a segunda palavra que Jesus dá para os seus discípulos depois da paz é a sua missão. Porque a missão não nasce do desempenho dos discípulos, mas da identidade de filho. Então, se você é um filho, você tem missão. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você nasceu de novo, se você foi regenerado do Espírito Santo, você tem uma missão. Então Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Ou seja, eu estou afirmando a minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus. E a partir disso, eu estou enviando vocês. E aqui está o fundamento: a missão verdadeira só nasce com a identidade redimida. A missão verdadeira só nasce com a identidade redimida. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus viveu 30 anos se tornando quem ele precisava ser, para então apenas em 3 anos fazer o que precisava ser feito. Hoje nós já temos a nossa identidade, somos filhos de Deus. Somos chamados para mostrar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus então passa 30 anos se tornando quem ele precisava ser, passando por todos os requisitos, se tornando um filho obediente, depois um adolescente, depois um homem feito, para aos 30 anos fazer o que precisava fazer. Porque o que transforma o mundo não é aquilo que você faz, mas o que você se torna enquanto faz. E aqui mais uma vez no versículo 21 ele diz: assim como o Pai me enviou. E esse verbo, assim como, perdão, essa construção verbial, assim como, é perigosa. Porque essa construção nos obriga a perguntar: como é que o Pai enviou o Filho? Você já parou para perguntar isso? Jesus diz: assim como o Pai me enviou. Mas a pergunta que surge então é: como é que o Pai enviou o Filho? Com propósito, com identidade, com rendição, com obediência, com cruz. Então, para que você tenha uma vida plenamente formada, você precisa de uma missão. A sua missão está em quem você é. E todos aqueles que obedecem e se submetem a Cristo são filhos de Deus. E nós perguntamos: como é que o Pai enviou o Filho? Com propósito, identidade, rendição e cruz. Nós não fomos enviados para informar o mundo e dar conselhos para o mundo. Afinal de contas, o mundo não precisa de conselhos, o mundo precisa de boas novas. O mundo não precisa de terapia, o mundo precisa de redenção radical. E nós fomos chamados não apenas para informar o mundo, mas para encarnar uma presença. Em outras palavras, nós fomos chamados para encarnar o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Isso é tão bíblico quanto pode ser. Nós somos chamados para
Quando aceitamos a nossa identidade enquanto filhos de Deus, somos agora enviados. O Pai não enviou o Filho com um panfleto. Jesus não ia pelas ruas de Jerusalém entregando folhetos de evangelização, muito embora eu não tenha nada contra isso. Deus enviou Jesus, melhor dizendo, com o seu corpo. E o Filho agora assunto aos céus, nos entrega o seu Espírito, para que no poder do Espírito nós sejamos o corpo de Cristo. Mas só pode ser o corpo de Cristo quem tem o Espírito, e só tem o Espírito quem é filho. Quantos entendem, digam amém. Glória a Deus. Eu amo esta passagem, porque ela fala de realidades espirituais profundas. Então, para Rick Vilodas, que escreveu um livro chamado A Vida Profundamente Formada, ele diz o seguinte: a missão profundamente formada tem a ver com quem estamos nos tornando. E agorinha você perguntou para a pessoa que está do seu lado: quem é você? Mas agora eu peço que você participe junto comigo desta construção de entendimento. E eu quero que você pergunte para essa pessoa agora: quem você está se tornando? Pergunte para ela: quem você está se tornando? Não apenas quem você é, mas quem você está se tornando. E esse é um dos maiores problemas da nossa geração. Ninguém está se tornando nada. Muitas pessoas não estão se tornando absolutamente nada. Tem muita gente fazendo e pouca gente se tornando. É uma das maiores crises da nossa geração, que é profundamente barulhenta, mas profundamente vazia. Veja as pautas políticas, existe alguma substância nelas? As pessoas vão para as ruas protestar contra regimes políticos, e elas dizem: fora Lula, fora Bolsonaro, quando na verdade o problema conjuntural da nossa sociedade não é político, nem sociológico, nem econômico. O nosso problema é espiritual. O nosso problema não é uma taxa de câmbio maior ou menor, ou uma política pública A ou B. O nosso problema começa em Gênesis 3, quando a semente da serpente entra em guerra com a semente da mulher. Esse é o problema da humanidade. Esse é o nosso problema. Então, nossa geração é cheia de causas, mas profundamente inoperante e inexpressiva. Elas fazem barulho, mas não têm poder de causar transformação nenhuma. Quantos acordos de paz já foram celebrados? Essa semana eu estava estudando sobre o conflito Israel e Palestina. É um conflito multicentenário, às vezes multimilenar, e você vê que inúmeros acordos de paz já foram firmados. Vários primeiros ministros, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas e Yasser Arafat, vários já estabeleceram acordos de paz. Ou seja, existe uma militância, existe um esforço, mas nada disso resolve. Existem muitos ativistas de Deus, seja o Deus que eles professam na religião deles, seja o Deus do dinheiro, seja o Deus do sexo, seja o Deus do prazer, seja os outros deuses. Existem muitos ativistas de Deus, mas poucos amigos do Deus verdadeiro. E até mesmo poucos filhos. Existem poucos filhos, muitas vezes, que fazem muita coisa dentro da igreja, mas nada disso diz respeito à nossa identidade. Nós precisamos de foco, irmãos. Nós precisamos de missão. Nós precisamos de sangue nos olhos. Nós precisamos de foco missionário. É isso que nós precisamos. A missão que Jesus nos deu não é para robôs espirituais. Algum de vocês é robô? Algum de vocês não tem vontades e aspirações e sonhos? Não. A missão que Deus nos dá é para gente marcada pela graça, como Paulo disse, para que as pessoas sintam em nós o aroma de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 15. Não é um cheiro de performance, não é um cheiro de ativismo, mas é um cheiro que exala uma essência profundamente cristocêntrica e espiritual. Em outras palavras, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida prática? Pastor, a missão nasce da identidade, então como é que eu posso viver isso na prática? Ora, primeiramente, examine quem você tem se tornado, mais do que o que você tem feito. Eu acho que está aqui. Primeiro, examine quem você é e quem você tem se tornado, mais do que você tem feito. Segundo, estabeleça um tempo semanal
Antes disso, eu quero só fazer um comentário a respeito desse primeiro ponto. Examine quem você tem se tornado mais do que o que você tem feito. Pergunte: a minha rotina me forma mais à imagem de Cristo ou da pressa do mundo? Ou da pressa das paixões? Examine isso dentro do seu coração. Lembrem da mensagem de 2 domingos atrás, em que eu preguei sobre: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E a mesma coisa é o chamado desta mensagem. A minha rotina me forma mais à imagem de Cristo ou da pressa do mundo? A minha rotina de estudos, a minha rotina de trabalho. Lembrem da primeira mensagem que nós pregamos nessa série, inclusive está disponível em todas as plataformas de podcast e no YouTube, para você rever durante a semana. Medite quando nós mandarmos o devocional em PDF no grupo da igreja, ou para quem você mandar, ou em onde quer que você consiga esse devocional. Lembrem da primeira mensagem. Estabeleça um ritmo de contemplação. É difícil para vocês hoje isso, parar, ouvir a voz de Deus, ficar de boa na lagoa, ficar tranquilo, ouvir a voz de Deus, tirar uma semana para trabalhar fofo. Você sabe o que é trabalhar fofo? Eu vou ouvir mais a voz de Deus do que eu vou resolver os meus próprios problemas, meus irmãos, porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Aleluia. Segundo, estabeleça um tempo semanal para parar, calar e deixar Deus dizer quem você é. Tire um tempo de oração e diga: Deus, me revela quem eu sou em Ti. Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim. Terceiro, pare de se comparar com os super crentes da fé, aquelas pessoas super produtivas que fazem e acontecem no reino de Deus, e aí você fica olhando lá o Instagram dessa pessoa e dizendo assim: eu não faço nada perto desse aí. Olha como eu sou um crente furreca, porque esse aí faz e acontece no reino de Deus, mas eu não sei fazer nada. Não faça isso. Repreenda este impulso, resista a esse impulso, porque você não foi chamado para performar, você foi chamado para carregar a presença de Jesus. E muitas vezes carregar a presença de Jesus é só você se fazer presente com a vida consagrada. E por último, antes de agir, ore: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim antes de me usar? Amém? Pergunte isso para Jesus. Jesus, o que o Senhor quer formar em mim antes de me usar? O que o Senhor quer me ensinar? Por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando esta dificuldade? Deus, por que é tão difícil eu vencer este pecado? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer formar antes de me usar? Em segundo lugar, não somente a missão nasce da identidade. Lembrem-se, para que vocês tenham uma vida cheia de plenitude, vocês precisam de foco e missão. E não foco e missão nas coisas de vocês ou nas coisas do mundo. Eu falei de gente aqui, não aqui da igreja, mas de gente, talvez aqui da igreja também. Isso aqui não é uma indireta, tá? Fique claro. Mas nós estamos falando de amostragens, e as pessoas se comportam a partir de determinados estímulos, e nós não queremos isso. Pessoas que enchem a agenda e nunca conseguem parar. Isso aqui é muito. Eu trabalhei em escritório de advocacia, e a gente lidava com os clientes que tinham um pouco mais de dinheiro, e era impressionante como as mulheres que têm um pouco mais de dinheiro, elas são tão vazias, e elas buscam através do seu dinheiro encher a sua agenda de várias coisas. Então 3 horas da tarde eu vou para a terapia, às 16 horas vou para o beach tênis. E é muito engraçado como você vê o quanto essas pessoas são vazias. Por quê? Porque elas não têm missão, elas não têm foco. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós precisamos de missão. Beleza, tu quer viajar de férias, tu quer tirar umas férias, tu quer gozar o fruto do teu trabalho, do teu dinheiro. Beleza, pode fazer isso, mas acopla uma missão nisso que você vai fazer. Eu digo para Lorena, né? Lorena tem alguns sonhos de viagem que a gente quer fazer aí durante a nossa vida, e eu digo para ela: amor, só para tirar férias eu não vou. Eu vou fazer as duas coisas, eu vou descansar, mas eu vou acoplar uma missão nessa viagem também.
Porque eu preciso de uma missão, nós precisamos de uma missão. Diz respeito a quem somos e a nossa criação. Quantos se entendem, digam amém. Mas também diz respeito a uma resposta. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta, e a missão exige uma resposta. Vamos ler o versículo 21, parte B agora. Assim como o Pai os enviou, eu os envio. Eu os envio. A resposta então foi sim, porque aqueles discípulos foram enviados. Eles não tinham escolha, eles foram enviados porque eles não poderiam calar. Se você ler, por exemplo, o testemunho de Pedro e João, que eram os líderes da igreja de Jerusalém, ali em Atos, eles vão dizer: olha, vocês podem dizer para nós nos calarmos, mas nós não podemos calar daquilo que temos visto e ouvido. Não importa o que aconteça, nós não iremos nos calar, porque não podemos nos calar. Ou seja, eles aceitaram o chamado de Deus. O texto não diz que Jesus disse para eles: quando vocês estiverem prontos eu vou enviar vocês. O texto não diz isso. Quando eu assumi essa igreja, meus irmãos, eu não sabia se eu estava pronto. Eu digo com toda a sinceridade, do fundo do meu coração para vocês, eu não sabia de onde iríamos tirar dinheiro. Até hoje a gente não sabe. Porém, Deus não trabalha com certezas, e este é o problema dessa geração. Nós queremos estabilidade. Não existe estabilidade, meus irmãos. Não existe. Ah, o concurso público. Quem disse agora aí com essas 50% de tarifa que esse Brasil não vai quebrar? Não existe estabilidade. Estabilidade é uma ficção de 50 anos para cá, 60 anos para cá. Isso é uma coisa novíssima na história da humanidade. Um monte de município com déficit, dívidas bilionárias dos estados do Brasil, deficitários ao extremo. Não existe estabilidade. A nossa estabilidade é quando nós olhamos para Deus e dizemos: eu aceito o teu chamado, e eu sei que se o Senhor me chamou, o Senhor vai me bancar. Quantos creem nisso, digam amém. E é exatamente por isso que Jesus não diz: quando vocês estiverem prontos eu envio vocês. Jesus não disse: vão quando vocês tiverem tempo. Jesus não disse nada disso. Ele disse: eu envio vocês. É definitivo, não há como voltar atrás, porque quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. E então Jesus diz para os discípulos: agora é com vocês, porque eu estou vazando, e quando eu vazar eu vou mandar o meu Espírito Consolador para ir junto com vocês. Eu os envio. Diz respeito a romper com a passividade cristã. Não há espaço no reino de Deus para crentes passivos. Crentes passivos dão trabalho. Crentes parados dão trabalho para o pastor. Crentes parados dão trabalho na sua casa. Deus quer pessoas que não sejam ativistas, secos, rotos, mas Deus quer pessoas que estejam envolvidos na sua obra, no ministério da reconciliação. Crentes parados dão trabalho. Crente parado esfria. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Sim ou não? Crente parado esfria ou não esfria, irmãos? Você precisa de alguma coisa para fazer. Você precisa ser um pastor alemão cristão. Você precisa de uma missão, e a sua missão não é guardar a geladeira e nem cancelar o CPF. Não é tirar a vida, é dar vida. Essa é a sua missão. Você está encarregado do ministério da reconciliação. Aleluia! É uma ordem que Jesus dá para os seus discípulos, e ele diz assim: agora é com vocês. Chega de cristianismo passivo. Chega dos discípulos ficarem dentro de uma casinha com medinho dos romanos. Chega. E então o Espírito Santo vem e acaba com aquela ideia de medo e passividade. Eles saem daquele quartinho de medo e vão para conquistar o mundo. O discipulado nunca foi um banco de espera. É um chamado para o dinamismo, para o movimento. Inclusive a palavra para espírito é dunamis, de onde nós tiramos o vocábulo dinamite. É um poder explosivo que Jesus quer injetar dentro de nós. Mas nós podemos escolher entre alimentar a carne ou alimentar o espírito. Se alimentamos o espírito, damos lugar e vazão a um espírito de passividade que nos paralisa. Que isso seja repreendido das nossas vidas. Além disso, quando Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio, diz respeito a continuem o que eu comecei. Jesus tem trabalho para você.
O verbo em Mateus 28, versículo 19: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A ideia ali do ide por todo mundo, na versão revista e atualizada, é o sentido de enquanto forem, façam. Trabalhem enquanto andam. Continuem enquanto continuam. Ou seja, o envio, meus irmãos, que Deus nos comissiona não é para largar tudo e ir para o Himalaia. Inclusive, as janelas escatológicas de Deus, elas são muito interessantes, porque quando o evangelicalismo protestante chegou no Brasil, ali pelos idos de 1860, com os presbiterianos em primeiro lugar, Deus, na sua soberania, em um país profundamente católico e sincrético como é o Brasil, despertou missionários estrangeiros. Então você tinha americanos vindo para o Brasil, você tinha ingleses vindo para o Brasil, você tinha escoceses vindo para o Brasil, você tinha franceses vindo para o Brasil. E naquela época essa era a coisa mais normal do mundo. No século passado, no século 20, você tinha missionários alemães e norte-americanos vindo aqui para o interior do Maranhão para começar um trabalho com os indígenas. Mas na janela escatológica de Deus tudo isso já passou, porque cada vez menos missionários estrangeiros vêm para cá. Agora são os brasileiros que estão sendo enviados para as nações que um dia evangelizaram o Brasil. Engraçado como é a dinâmica de Deus. Ou seja, continuem o que eu comecei. Não é para você largar tudo e ir para o Himalaia. O que eu estava querendo dizer, e aqui eu fecho esse raciocínio, é que hoje em dia os próprios índios pregam para os índios. Os indígenas, a pessoa indígena, agora que tem todas essas questões, né, da linguagem. Mas hoje em dia, os próprios indígenas pregam para os indígenas. As legislações estão cada vez mais apertadas para não permitir o trabalho de missionários dentro das aldeias. Mas não precisa mais, sabe por quê? Porque nós já continuamos o que Jesus fez. Nós já ganhamos vários indígenas para Jesus. E agora os próprios indígenas estão criando os seus seminários na língua deles, na cultura deles, com a Bíblia deles e com a cultura deles, servindo ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é extraordinário. Jesus está nos chamando para continuar o que Ele começou. E hoje, nessa dinâmica que nós vivemos, não é mais para você ir para o Himalaia, não é mais para você ir para a África. Você pode ir, mas a não ser que seja um chamado muito específico. Sabe qual é a maior viagem missionária que você pode fazer hoje? Quantos sabem aqui? A maior viagem missionária que você pode fazer hoje é voltar para casa. Voltar para casa. Adorar com a sua família todo domingo aqui, aparecer aqui, contribuir financeiramente para a obra de Deus, enviar missionários financeiramente. Essa é a maior viagem missionária que Deus está nos chamando para fazer. Aleluia. Eu os envio. Esse envio é incômodo, mas como Paulo nos diz, somos embaixadores de Cristo. E o embaixador não fala de si, ele fala daquele que o enviou. A vida profundamente formada precisa de foco missionário. Você precisa de uma missão. Você não precisa de mais uma programação na sua agenda apertada. Não precisa. Ah, pastor, não precisa. Você não precisa de mais uma agenda, de mais uma programação na sua agenda. Você precisa de uma missão na sua vida. Porque senão você vai dar trabalho, porque senão você vai esfriar, porque senão você vai se tornar mundano. E Satanás já te venceu. Se Satanás te tirar da missão, ele já... Uma das piores coisas que pode acontecer é quando Satanás consegue paralisar um homem e uma mulher de Deus, que já foi grandemente usado por Deus. É uma das piores coisas que pode acontecer. É uma das piores sensações de se assistir. É quando Satanás
o adversário da obra de Deus, do reino de Deus. Uma das piores coisas que ele pode fazer e uma das maiores vitórias que ele pode conseguir é neutralizar uma pessoa com potencial. Mas não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos de um foco missionário, nós precisamos de uma missão. Pastor, como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos então dar uma resposta para essa chamada missionária? Em primeiro lugar, quais as respostas que você vai dar? Em primeiro lugar, identifique qual ambiente você está tratando como secular demais, e entenda que ali é o seu campo missionário. Homens e mulheres que ao longo da história da humanidade mudaram o mundo eram cristãos professos. Isaac Newton, Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel com as suas músicas extraordinárias, Johann Sebastian Bach com os maiores clássicos em honra a Deus que já foram compostos, Isaac Newton, um dos maiores cientistas que já nasceu, Nikola Tesla, um dos maiores cristãos que já pisou nesta terra. Grandes homens e mulheres de Deus estavam mudando o mundo a partir de uma cosmovisão cristã na sua área de trabalho. Lembrem-se do que eu vou dizer para vocês agora. Abraham Kuyper, que escreveu uma obra chamada Calvinismo, um dos maiores pensadores do século XX, e que não ironicamente se tornou o primeiro-ministro da Holanda no ano de 1900, ele disse o seguinte: não existe nenhuma área da nossa existência que não pertença a Cristo. É por isso que ontem nós pulamos e glorificamos a Deus com todos os sabores e temperos nordestinos, e hoje eu tenho 2 testemunhos para contar aqui. Primeiro, que uma irmã muito bondosa guardou o meu arroz de cuchá para que eu mesmo pudesse degustá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, e serei eternamente grato a essa irmã. Segundo, que hoje me trouxeram um vatapá que sobrou de ontem, e antes de eu pregar, o rapaz chegou ali para mim e disse assim: olha o que mamãe mandou para você, pastor. E aí eu fui cheirar aquele, quase um aroma de Cristo, né? Daquele vatapá, aquela coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque o vatapá pertence a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Lá na minha terra tem tucupi. O tucupi pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. As bandeirinhas da nossa cultura pertencem a Cristo. Esta cultura pertence a Cristo, porque toda autoridade foi dada a Cristo. Só no céu, pastor? No céu e na terra, né? O problema é que muitos crentes hoje em dia acham que o reino de Deus é uma coisa etérea, é uma coisa distante, é uma coisa abstrata, que não existe manifestação desse reino aqui. Só que não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. O reino de Cristo, ele é real, ele é físico. Essas instituições políticas pertencem a Cristo, mesmo que hoje estejam corrompidas, mas um dia serão restauradas, porque a nós foi entregue o ministério da reconciliação. E muito embora muitas pessoas sejam pessimistas quanto ao futuro do mundo, eu não consigo ver isso na Bíblia. Pelo contrário, eu acho que o poder da cruz é tão extraordinário, é tão explosivo, é tão pujante, que ele vai restaurar todas as coisas, até que haja um momento em que o próprio Cristo devolva a Deus o Pai aquilo que ele foi enviado para restaurar. Lembre-se que não existe um ambiente secular demais. Este é o primeiro ponto. Entenda que onde você está, o seu campo missionário. Os clientes que você atende são o seu campo missionário. Eu lembro que quando atuava com assessoria jurídica, uma das coisas que eu mais gostava era frustrar os divórcios. Era uma coisa extraordinária. E aí o cara chegava lá: eu quero me divorciar. Aí eu olhava assim para a pessoa e falava assim: deixa disso, cara. Divorcia não, olha como a família de vocês é bonita. Tem certeza? E aí eu ia tirando a força, eu ia plantando ideias na cabeça daquela pessoa, né, para que a gente chama de psyop, né, guerra psicológica. E eu já começo: não, olha, o filho de vocês é tão bonito, luta pela tua família.
E aí eu conto essa célebre história. Isso aqui é verdade. A gente estava numa audiência de divórcio, e aí, um divórcio litigioso, as partes sentam em lados opostos ali diante do juiz. Só que nesse dia ele chega, depois que eu tinha falado com a mãe, não, larga esse negócio de divórcio, luta pelo teu casamento, vai buscar a igreja, vai buscar uma célula para tu ir. Aí no dia da audiência eles chegaram, e em vez deles sentarem em lados opostos da audiência, eles sentaram juntos. Aí o cara lá o juiz falou assim: não senhora, a senhora senta aqui e tal. Aí, não juiz, eu vim pedir a desistência da ação, porque a gente reatou, louvado seja Deus, foi uma grande bênção. Faltei só tirar dízimo nesse dia lá na vara, foi uma bênção. Foi um culto extraordinário, e eu dei um glória a Deus, e aí enfim. É isso, meus irmãos. Por quê? Por que eu digo isso? Mas o Estado é laico. Não existe Estado laico. O Estado laico nada mais é do que uma desculpa para você adorar o Deus secular. Não existe Estado laico. O Estado laico é uma ficção. Eu digo isso como estudioso do direito. Várias coisas que vocês e eu aprendemos são uma ficção, não existem. Não existe Estado laico. Todo o sistema de justiça que hoje nós nos gabamos enquanto ocidentais foi tirado de Deuteronômio, da lei mosaica. Todo mundo sabe disso, todo mundo que estudou um pouquinho sabe disso. O que existe é uma tentativa dos nossos adversários de tirar o nosso foco e calar a nossa missão, ao dizer que existem partes da sociedade que não pertencem a Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Dizendo que aquela audiência em que eu frustrei aquele divórcio, e digo isso com muita alegria, pertence a Cristo. Aquele cargo público pertence a Cristo. Aquela função pública pertence a Cristo. O palácio da justiça pertence a Cristo. Tudo é o campo missionário. Nada é secular demais. Além disso, pergunte com quem Deus quer falar através da minha vida essa semana. É assim que você diz sim para a missão que Deus te dá. Dê um passo concreto. Compartilhe uma das mensagens aqui da igreja. Compartilhe uma das músicas do Berea Sounds. Cadê o pessoal que gosta do Berea Sounds aí? Diz amém, aleluia. Inclusive esse ano, se Deus quiser, se tudo der certo, iremos gravar novamente mais um álbum para a glória de Deus. Compartilhe uma música. Olha, eu ouvi essa música e lembrei de você. Você ainda faz um favor de divulgar o nome da igreja aí, né? Olha, eu lembrei de você, ouve essa música, que Deus te abençoe. Compartilhe sua fé com alguém. Hoje é muito fácil, no WhatsApp. Sirva alguém, inicie uma conversa espiritual. Assuma uma responsabilidade, este é o outro passo. Assuma uma responsabilidade na igreja local. É assim também que você aceita a missão que Deus te deu. Por que muitos de vocês aqui ainda não fazem parte de algum ministério? Por que alguns de vocês aqui ainda não são voluntários em alguma área da igreja? Qual é a justificativa que você consegue me dar? Essa justificativa convence Deus? Participe de um GC. Se engaje no voluntariado. Participe de alguma área da igreja. Berea Conexão, Berea Criativo, Berea Adoração, Berea Kids. Onde é que você quer servir? Pastor, não me identifico com nenhuma dessas áreas, mas quero liderar um GC, quero liderar uma célula. Glória a Deus, se envolva, vá cuidar de gente, para você lembrar que a sua vida não é o centro do mundo. Tem muita gente com muito mais problema do que você. E Deus usa isso para te humilhar e para lembrar que se você se humilhar na presença dEle, Ele pode te usar. Além disso, como é que você se envolve na igreja local? Como é que você assume uma responsabilidade no corpo local? Dízimos e ofertas. É uma das formas de você se comprometer com a igreja local. É devolvendo, não é nem dando, é devolvendo a Deus 10% daquilo que Ele dá como piso, e sendo generoso e liberal no seu coração para reconhecer que tudo que você tem financeiramente veio de Deus. Afinal de contas, quem pagou sua faculdade? Alguém pagou, né? Mas quem que deu a capacidade dessa pessoa pagar sua faculdade? Foi Deus. Quem te deu intelecto para você saber aquilo que você sabe e que te faz ganhar dinheiro? Foi Deus que te deu. Quem te dá o ar para você respirar? Deus que te empresta. Ele te empresta o ar. Você já parou para pensar nisso? Você faz assim, ó. Você está pegando o ar de Deus emprestado, e você nunca vai conseguir devolver esse ar do mesmo jeito que você tomou. Pensa nisso, estou entrando na mente de vocês agora.
E quando você pega uma coisa emprestada e você nunca consegue devolver do jeito que você pegou, como é que a gente chama isso? Hein? Interessante, né? Interessante. Assuma uma responsabilidade visível na igreja local. É assim que você diz sim para a missão que Deus te dá. E por último, a missão é impossível sem o poder de Deus. Em primeiro lugar, a missão nasce da identidade. Se você é filho, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, porque o mesmo Pai que me envia é quem envia vocês. O mesmo Pai que é o meu Pai é o Pai de vocês, e por isso vocês têm uma missão. Segundo lugar, a nossa missão exige uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar? Eu aceito esse envio, Senhor. Fala comigo, usa a minha vida para falar com outros. Ajuda-me a tratar o meu trabalho como o meu campo missionário. Ajuda eu a tratar a minha família como o meu campo missionário. Assuma uma responsabilidade na igreja, através do GC, voluntariado, dízimos e ofertas. E por último, a sua missão é impossível sem o poder do Espírito. Veja João capítulo 20, versículo 22. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Queridos, Jesus não apenas te envia e te larga lá para morrer. O mesmo Deus que envia, Ele capacita. O mesmo Deus que manda, também banca. Porque seria cruel da parte de Deus dar uma missão que ninguém poderia conseguir com a força da carne. E é por isso que antes de qualquer ação externa, Jesus sopra. Será que você pode pedir para Jesus nessa noite: sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim. Toca em mim, Senhor. Inclusive a gente podia tocar essa música, né, depois. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, apenas toca em mim. Este sopro de Cristo não é simbólico. É a antecipação da revelação da nova criação. Em Gênesis 2:27, Deus sopra sobre o homem a palavra hebraica nefresh, que nada mais é do que o fôlego de vida que tornou o homem uma alma vivente. E agora, o Cristo ressurreto, o mesmo Cristo que é o verbo de Deus, de João capítulo 1, através do qual todas as coisas foram feitas e sem a qual nada do que foi feito se fez. Este mesmo Cristo agora sopra de novo, nos empoderando, não com um fôlego natural, mas com um fôlego celestial. É um novo nefresh de Deus, um novo sopro do Espírito, para nos empoderar para essa missão. E aqui eu vou tratar de outras missões, que não é somente a outra missão. O seu casamento é uma missão, meu irmão e minha irmã. Você que é solteiro e que sonha em constituir uma família, você tem uma missão de criar uma família em que o nome de Deus é invocado, de ter filhos e filhas muitos filhos e filhas que vão invocar o nome de Deus na próxima geração. Essa é a sua missão. Agora, pastor, como é que eu posso ter uma família que seja uma família equilibrada, que seja uma família que invoca o nome de Deus? Como é que eu posso criar filhos na verdade? Querido, deixa eu te dizer uma coisa: sem o nefresh de Deus, sem o sopro do Espírito, você não vai conseguir. Nenhum casamento resiste sem o sopro do Espírito Santo. Nenhuma criação de filhos é boa o bastante sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhuma condução pessoal da vida é bem sucedida o bastante sem o sopro do Espírito Santo. Para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Nenhum namoro é santo o suficiente sem o sopro do Espírito Santo. Nós não conseguimos nos conduzir na vida e cumprir a nossa missão sem o sopro do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir para o Senhor: toque em mim, Senhor. Sopra sobre mim. Você pode dizer isso nesta noite: toca em mim, Senhor, sopra sobre mim nesta noite. Eu preciso de Ti. Essa missão é impossível. Deus, o meu casamento eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar. Deus, eu não vou conseguir neste caminho da vida. Deus, esses meninos vão desviar se não for o Teu Espírito. E eles vão mesmo. Sem o Espírito Santo você está perdido. Meus irmãos, meu pai foi pastor 40 anos antes de eu começar. E quantas vezes eu vi pessoas que começavam bem, cheias de boas intenções, casamentos que começavam: não, nós vamos seguir o que diz a cartilha, mas sem o poder do Espírito é letra morta, não adianta.
Não adianta, você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo nós não iremos conseguir. Você não vai conseguir. É por isso que nós precisamos de radicais, não no sentido de extremistas, mas na palavra radical de raiz. Nós precisamos estar enraizados na videira, de onde flui a seiva da vida, do Espírito que nos dá o poder para vivermos uma vida que agrada a Deus. Senão nós não iremos conseguir. Se você quer uma vida em que você cumpre a sua missão, saiba que sem o Espírito a missão vira peso. Sem o Espírito a missão vira peso. Pode passar, eu acho que até tem um slide sobre isso. Pode passar? É isso. Sem o Espírito a missão vira peso, mas com o Espírito, preste atenção, a missão se torna paixão. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de uma missão. Você precisa do Espírito para cumprir essa missão. E assim você vai conseguir dizer: eu tenho propósito, eu tenho razão, eu tenho alegria de viver. Sem o Espírito a missão vira peso. E aqui eu poderia acrescentar até outras coisas. Sem o Espírito o casamento está fadado ao fracasso. Sem o Espírito a criação dos filhos vai fracassar também. Meus irmãos, tem coisas que seu filho, meu irmão, ainda mais nessa era da informação, ele vai te enganar. Ele vai passar você para trás. Eu lembro que tinha lá na minha casa onde eu cresci, minha mãe, meus pais na verdade sempre foram muito conectados com Deus, muito devotos a Deus, muito homens de oração, mulher de oração. E eu lembro que tinha coisas que a gente escondia lá em casa. Escondia coisas erradas. E Deus revelava para minha mãe. E olha que eu sou meio presbiteriano, quase 100%. Meus irmãos, a Ponto Beré é meio presbiteriano. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente não fala assim muito alto, né? Mas tá tudo certo. Porque nós somos uma igreja independente, ui, né? Meu Deus. Enfim. Mas quem sabe, sabe. Quem conhece, sabe. E olha que eu sou meio presbiteriano. Deus revelava para minha mãe. Em sonho Deus mostrava para ela: olha, nessa parte aqui tem coisa errada, esse menino está tentando te passar a perna, toma cuidado, aperta ele. Eu juro para vocês que era isso que acontecia. Acontecia isso. Agora, essas mães de hoje em dia, né? Mãe de Enzos e Valentinas. Filho, você não tem raiva desse tipo de mãe? Filho, cuidado, para de bater na mamãe. Essas crianças, esses pais de hoje em dia, tudo psicologizado. Não sabe nada de criação de filho, absolutamente nada. E eu sei disso por um fato, mas depois eu converso com vocês sobre isso. Filho, vamos para a igreja hoje? O menino tem 5 anos. Não quero, vou jogar Roblox. E temos que respeitar a subjetividade dessa criança. Que raiva. É por isso que esses filhos passam a perna nesses pais. Mas isso é impossível se você for um pai ou uma mãe cheia do Espírito Santo. E por último, como é que você então pode viver essa missão com o poder? Em primeiro lugar, não tente viver a missão na força da carne. Não ache que o que você sabe, não ache que o seu temperamento vai te ajudar, mas ore diariamente. Ore, sabe o que você tem que orar? Deus, me enche com teu Espírito para os desafios desse dia, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Além disso, reavalie onde é que você está confiando. Se a sua força... Irmãos, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: não confie nos príncipes, não confie nos poderosos, nele não há salvação, porque logo eles vão morrer, logo eles vão passar, e com ele todas as suas realizações. Bem-aventurado todos aqueles que têm o Deus de Jacó como seu refúgio. Aleluia. Então você precisa confiar em Deus, você precisa depender de Deus, mais do que em técnica, mais do que em conhecimento. Você precisa depender do Espírito Santo. E hoje em dia, uma das maiores
coisas terríveis que entrou na igreja é a falta de dependência dos crentes que sabem muito, e são crentes muito racionais, e são crentes que nunca sujam as suas mãos, e são crentes que têm pouca intimidade com Deus, e eles sabem, eles acham que sabem muitas coisas. Meus irmãos, eu estudei muito na minha vida, muito mesmo. Logo deve estar saindo minha colação de grau do meu mestrado, mas eu não ligo para essas coisas. Eu não ligo para essas coisas, porque quando o bicho pega, quando a coisa aperta, nada disso importa. Tudo que importa quando o bicho pega, quando a coisa aperta, é o quanto você depende de Deus. E aí as pessoas dizem: não, mas você vai ser um crente escandaloso, crente que ora alto, crente que não se garante. Eu não me garanto. E eu sou o primeiro a dizer: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso da graça de Deus. Reavalie, examine-se se você está confiando mais na técnica ou se você está mais dependendo de Deus. Além disso, mais uma vez, exerça ritmos de contemplação, pratique o silêncio, pratique a solitude. Deus não precisa do seu ativismo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele não precisa. Deus não precisa do seu ativismo. Deus se preocupa mais no quanto de silêncio você tem com Ele para ouvir a sua voz. E por último, quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se, o sopro sempre vem antes do envio. O sopro do renovo, o sopro da restauração, o sopro do poder. Meus irmãos, quando as coisas estiverem difíceis, lembrem: toque em mim, Senhor, sopra sobre mim, enche-me do teu Espírito. Eu não aguento mais. E está tudo bem se você não aguentar mais. Deus tem prazer em pegar pessoas quebradas e transformar em testemunhos vivos da sua graça e da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se, antes do envio, antes da missão, vem o sopro. Quantos creem nisso? Digam amém. Volte para esse lugar, volte para o lugar do sopro, queridos. E pastor, quem me garante que eu sou essa pessoa? Quem me garante que eu vou conseguir? Quem me garante que eu vou dar conta? Não é você que garante, é o Jesus em quem você crê. Ele é que garante, é o Jesus em quem você coloca a sua fé, é o Jesus em quem você confia. Ele garante, sabe por quê? Porque Jesus foi enviado perfeitamente para que nós, que não somos perfeitos, pudéssemos ser enviados com propósito. Jesus foi rejeitado, preste atenção nisso. Jesus foi rejeitado. Você se sente rejeitado? Rejeitada? Saiba que esse Jesus em quem você confia, em quem você crê, esse Jesus foi rejeitado para que você fosse aceito. Esse Jesus que foi ferido para que as tuas feridas fossem curadas. Esse Jesus foi silenciado na cruz e Ele morreu como uma ovelha muda para o matadouro, para que eu e você pudéssemos ser enviados com a boca bem aberta, pregando as boas novas. Esse Jesus foi despido da sua glória, para que eu e você pudéssemos ser vestidos de poder. Esse Jesus desceu ao mais profundo da dor, para que eu e você pudéssemos viver o mais extraordinário amor. E nós recebemos o Espírito, o sopro do renovo, porque Ele lá na cruz entregou o seu sopro final e disse: está consumado. Agora, por causa desse Jesus, eu e você somos livres da superficialidade e somos enviados como embaixadores da graça. Jesus viveu como o missionário perfeito, morreu como o substituto inocente e ressuscitou como um rei que nos envia com autoridade para reconciliarmos este mundo com Ele. E isso muda absolutamente tudo. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Vocês foram lembrados dos vossos deveres. Que deveres, pastor? Primeiramente, comece pela sua identidade. Assim como eu vos enviei, assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio. Por quê? Porque o Pai é o mesmo, logo a missão é a mesma. Lembre-se quem você é. Você não foi salvo, você não é um filho de Deus para ficar passivo.
para ficar dando trabalho, para ficar chorando e resmungando com espírito de medo e de regressão. Comece pela sua identidade. Lembre-se, eu fui salvo e fui tornado filho para ser um homem e uma mulher missionário, comissionado. 2. Lembre-se que a missão não acontece apenas em lugares distantes, ela começa onde você está. Essa é a resposta que Deus espera de você. Maridos, sejam missionários no cuidado com as suas esposas e dos seus filhos. Sejam enviados e sejam um agente deste sopro renovador. Esposas, sejam sábias e exerçam influência santa nos seus lares. Sejam mulheres cheias do Espírito, senão os filhos vão passar a perna em vocês. Vocês não vão ter sensibilidade espiritual e não saberão conduzir a casa. Jovens, levem Cristo para a formação de vocês, seja na faculdade, na escola ou no curso técnico, no trabalho. Enquanto vocês vão construindo a vida de vocês, coloquem Cristo como fundamento. Nas escolas, universidades, redes sociais e nas escolhas. E todos vocês voltem para casa hoje como enviados, em nome de Jesus. E por último, lembrem-se que sem o Espírito Santo a missão vira peso. Sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir, mas com Ele a missão se torna paixão. Com Ele você não precisa, o que você precisa não é mais de força, mas de dependência. Por isso, nesta noite diga: toque em mim, Senhor, sopra sobre mim, ore por poder, cale a sua boca e lembre-se que Deus é Deus. Aquiete-se, lembre-se de contemplá-lo, lembre-se de adorá-lo pelo que Ele é. Aleluia. E no meio da dificuldade da batalha, comece a adorar a Deus. Abra sua boca para orar e adorar, para bendizer o nome de Deus. Porque quando adoramos, quando trabalhamos, mas quando adoramos, Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo: amém, amém.